Olá, boa noite para você de casa. Hoje é 16 de agosto, quarta-feira, e nós vamos ver agora o que será destaque no jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. INPA leva peixes-boi a semicativeiros para devolvê-los à natureza. Coordenação da caminhada, uma demonstração de fé, Óbidos, Oriximiná ainda dispõe de vagas para caminhantes. E no esporte, Amazonas Futebol Clube conquista título inédito de campeão da Copa da Amizade. Desaparecidos em naufrágio podem não ter conseguido sair de dentro do rebocador. E ainda, Justiça do Trabalho da 8ª Região entra para a era digital. O programa Justiça Eletrônica foi instalado. Essas informações você vai conferir agora no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta quarta-feira, que já está no ar. Muito boa noite a você de casa que está acompanhando a nossa programação nos bairros da cidade e nas demais localidades. Obrigada pela sua audiência. Aqui você fica sabendo dos principais fatos que acontecem na cidade e também na nossa região. Nós vamos iniciar esse primeiro bloco do jornal Sentinela Notícias, segunda edição, falando sobre as notícias regionais. Entre os trabalhos desenvolvidos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, está o cuidado com os peixes-boi, animais órfãos que são resgatados das ações de caçadores e recebem um lar até ficarem fortes para voltarem para a natureza. E ontem, terça-feira, 4 deles foram transferidos das piscinas do INPA para as lagoas ao lado do Rio Solimões, em Manaus, na região metropolitana. São os chamados semicativeiros, o último passo antes de voltar ao habitat natural. Vamos acompanhar na reportagem da Band Amazonas. A operação começa ainda na madrugada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, e não é fácil. Mesmo jovens, os peixes-bois são pesados. São retirados dos tanques do projeto de mamíferos aquáticos e são passados para um caminhão com colchões úmidos. Esses animais chegaram ao centro de reabilitação ainda filhotes e sozinhos, devido à captura da mãe por caçadores ou depois de presos em redes de pesca. São filhotes órfãos que foram resgatados por órgãos ambientais do estado, e do município e vieram para o INPA, onde eles foram criados com uma madeira em tanques de fibra. Com a preparação de pré-soltura, nasce uma nova história com esses símbolos da Amazônia. Todos são levados para longe da capital. Transportados ao local onde vão iniciar a readaptação. Com os mesmos cuidados para que tudo saia como planejado, os animais vão sendo colocados neste semicativeiro. Esta é uma das etapas mais importantes do processo para a reintrodução dos peixes-bois na natureza. No primeiro dia das atividades, 4 dos 12 animais foram recebidos. No lago artificial, eles vão reaprender a viver em liberdade. Por mais que esse seja um lago de piscicultura, ele é paralelo ao Rio Solimões, então existe uma conexão entre esses lagos e o Rio Solimões, então que propicia as condições naturais do ambiente mesmo. Os animais entram aqui saudáveis e devem permanecer no local por cerca de 1 ano. O primeiro é a questão física, que a gente avalia conforme o crescimento e o peso do animal. São feitas várias medidas para fazer essa avaliação. E depois a gente faz um monitoramento da saúde através de alguns exames, como o exame de sangue, por exemplo, um hemograma. E a partir daí você tem uma boa noção de que o animal está bem de saúde. O sucesso do trabalho na soltura definitiva conta com o apoio de quem um dia já caçou peixe-boi. A reserva Pegaçu-Purus, onde é feita a reintrodução dos animais, é uma reserva já que tem um apoio total dos comunitários, não só no processo de proteção, mas também no processo de monitoramento. Os assistentes de campo são ex-caçadores de peixe-boi e eles têm participado intensamente do projeto.
Para quem ajuda a manter a espécie, sobra emoção. Prazer sim muito grande, né, da gente soltar ele para a natureza, né, só que a gente sente um carinho assim porque a gente cuida desde pequeno, né, e para nós é alegria soltar ele num lago desse. E mudando de assunto, falando sobre as notícias locais, a coordenação da segunda caminhada Óbidos-Oriximiná ainda está disponibilizando vagas para os participantes que quiserem vivenciar essa experiência de fé até o município de Oriximiná. Vamos acompanhar as informações da coordenação. A caminhada, uma demonstração de fé, Óbidos-Oriximiná, já acontece neste sábado, mas a coordenação ainda dispõe de vagas para os caminhantes que quiserem participar. As inscrições estão sendo realizadas com a coordenadora que conversou com a nossa equipe de reportagem hoje pela manhã. Segundo ela, haverá uma reunião hoje à noite para definir os últimos detalhes deste evento católico. A organização já está praticamente quase 100%, né? Hoje, no momento da nossa reunião, que haverá, a gente vai fazer os últimos detalhes, se Deus quiser, e a gente ainda espera que alguns caminhantes venham participar com a gente, ainda há umas vagas, né? E a gente espera que dê tudo certo, né? Para que a gente chegue tudo, faça tudo organizado, chegue tudo ok lá, se Deus quiser. Como é que está a questão das inscrições ainda? As inscrições ainda tem vagas, né? A gente ainda espera que as pessoas venham para participar conosco. As vagas ainda estão aqui no limite ainda. Aqui mesmo no comércio? Isso, aqui comigo mesmo, no Mercantil do Tino. Aqui no bairro de Santa Terezinha? Isso, na Travessa Felipe Bento, no bairro de Santa Terezinha. Qualquer horário pode vir para fazer? Qualquer horário. A gente aguarda as pessoas para virem aqui. A coordenadora da caminhada relembrou ainda que quem for fazer a inscrição também deve colaborar com o valor estipulado pela coordenação, devido às despesas e suprimentos que serão utilizados durante o percurso dos caminhantes. O valor ficou estipulado no mínimo que nós podemos correr. Nós corremos atrás, né, de alguns patrocinadores, graças a Deus nós conseguimos, porque o valor ia ser muito alto e nós conseguimos minimizar para R$60. Né? E esse valor fica inclusa a alimentação, a camisa, a questão de água, o transporte para voltar. Já está incluso mesmo em todos os detalhes da participação de cada um no grupo. Né? Para finalizar, eu queria que você fizesse aquele convite, então, para as pessoas que desejam participar, né? Ainda há inscrições e eu queria que você convidasse, então, para participar. Então, a gente fica aqui aguardando, né, os caminhantes, as pessoas que se interessam aí, que não tenham medo, que vá com fé, né, que a fé que nos leva aonde a gente quer chegar realmente, que Deus nos leva lá, né, então que não tenham medo, que venham participar, fazer sua inscrição, que a gente vai com certeza conseguir chegar até Oriximiná. E só reforçando que se você ainda quiser participar, é só procurar aval no Mercantil do Tina e efetivar a sua inscrição para a caminhada Demonstração de Fé Óbidos-Oriximiná, que já acontece neste final de semana. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. No esporte, o Amazonas Futebol Clube conquistou o título inédito de campeão da Copa da Amizade 2017. Desaparecidos em naufrágio podem não ter conseguido sair de dentro do rebocador. E mais, Justiça do Trabalho da 8ª Região entra para a era digital. O programa Justiça Eletrônica foi instalado em Óbidos na manhã de hoje. Essas informações você vai conferir logo após o nosso intervalo. Não saia daí que nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta com a programação do Jornal Sentinela Notícias,
segunda edição desta quarta-feira. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência e também a sua preferência. E nós vamos falar agora de esporte. O Amazonas Futebol Clube sagrou-se campeão da Copa da Amizade 2017 na noite da última terça-feira em uma partida emocionante. O time conquistou o título inédito no estádio Arizão. Vamos acompanhar. O troféu de campeão é exibido com orgulho. O Amazonas Futebol Clube venceu por 3-0 o Napoli de Santa Terezinha ontem à noite no estádio Arizão e conquistou o título inédito de campeão da Copa da Amizade 2017. A conquista tão esperada já havia sido adiada 3 vezes. O time já participou de 3 finais da competição. Em 2017, ela veio com sabor especial. Depois de 3 edições consecutivas, chegando à final, conseguimos o título. Um negócio assim, para nós foi muito marcante, que nós subimos para a Copa da Amizade em 2003, quando naquela oportunidade fomos campeões da Copa Interbairro. E com esse título nos deu acesso à Copa da Amizade. E desde então a gente não tinha caído mais, porque a Copa da Amizade, os 2 últimos eles acabam caindo, né? E nós não caímos mais e tivemos aí a felicidade de disputar 3 decisões consecutivas. Perdemos uma para o Laranja Mecânica, inclusive perdemos em pênalti. E a última, antes dessa agora, perdemos para o próprio Napoli. Uma decisão no estádio pelo placar de 3-1. Perdemos para o Napoli e demos o troco agora, colocando 3-0 na equipe do Napoli, inclusive nossos amigos do outro lado, mas que dentro de campo, cada um estava defendendo as suas cores. A partida entre os 2 times finalistas era muito aguardada, pelo fato de ambos terem uma base da seleção albidense em seu plantel. A Copa da Amizade não era realizada há 7 anos. O retorno da competição contou com a participação de 8 equipes. O time do Amazonas era um dos favoritos por já ter participado de 3 finais. Do outro lado estava uma equipe, uma base da seleção, assim como a nossa também tinha uma base da seleção. Então tinha tudo para ser um grande jogo, um jogo equilibrado que não desse um placar tão elástico assim. Mas a nossa equipe, tudo que nós conversamos com os meninos, tudo que nós colocamos para eles fazerem dentro de campo, eles fizeram. E fizeram com muita precisão. Inclusive não deu muito tempo para o Napoli pensar e conseguimos aí emplacar esse placar de 3-0. Mas eu diga-se de passagem que a equipe do Napoli é uma grande equipe que nos valorizou esse título. Além do título de campeão, o Amazonas Futebol Clube saiu também com o troféu de melhor técnico, melhor ataque, melhor defesa e o título de equipe mais disciplinada da competição, fator que coroou ainda mais a vitória do clube, que já tem mais de 20 anos de história no futebol abidense. Isso é maravilhoso. Vou até contar uma história rapidinho aqui, porque na época adolescente ainda, eu tinha 14 anos, hoje eu estou com 43, aí são quase 20 anos, com a equipe do Amazonas. E fomos atrás do Dr. Fé na época, pedir para ele dar um apoio, que a gente queria montar um time de futebol. Na época todo mundo garoto. E chegamos lá e ele disse, não, eu vou dar um jogo de camisa para vocês e uma bola, para vocês começarem. Disse, pô, doutor, mas a gente não tem nome ainda. E a gente está pensando em nomes aí, sugerimos alguns nomes para ele. Ele disse, poxa, por que vocês não colocam um nome com alguma coisa a ver com a região? Aqui na frente da nossa cidade, o local mais estreito, mais funda, e passa o rio Amazonas. Por que vocês não colocam o nome do time de vocês Amazonas? Então esse nome foi sugerido pelo saudoso Dr. Fé, Felinto Marino, um grande incentivador do futebol abidense, e que ficou para aí, ficou marcado e ficou o nome do time realmente. A gente tem a maior privilégio de dizer que saiu realmente do Dr. Fé esse nome, foi uma sugestão dele, e que o nome vingou. E está aí, são 2 títulos na história e várias decisões, chegava aí a acabar ficando em segundo lugar, mas 2 títulos muito importantes, inclusive o título do acesso à Copa da Amizade, e esse título inédito para a gente na Copa da Amizade, que é um título que realmente marcou. Parabéns pela vitória inédita. Inédita, muito feliz. Realmente, não tem palavras, Marco, para expressar a emoção. Muito feliz mesmo. E parabéns ao técnico Josimar Cativo pelo excelente trabalho realizado à frente do Clube Amazonas. Parabéns também aos jogadores que mostraram aí um excelentíssimo trabalho levando esse título. E mudando de assunto, nós vamos atualizar as informações para você de casa sobre o acidente. A Marinha do Brasil diz que os 9 desaparecidos em um naufrágio podem não ter conseguido sair de dentro do rebocador. Veja as informações. O comandante da Capitania Fluvial de Santarém, Ricardo Barbosa, informou que desde o dia do acidente entre o rebocador da Bertolini e o navio Mercosul Santos, as equipes fizeram varredura nas 2 margens do rio Amazonas,
próximo ao município de Óbidos. O comandante afirmou que toda a margem do rio já foi varrida diversas vezes, o que reforça a hipótese de que os 9 desaparecidos não tenham conseguido sair de dentro do rebocador. Foram 13 dias realizando buscas na superfície com a lancha da capitania. Agora, a hipótese é que os 9 desaparecidos não tenham conseguido sair do empurrador antes do naufrágio. O navio Patrulha Bocaína, que permaneceu 4 dias na área em que o rebocador da Bertolini naufragou no Rio Amazonas, deu apoio às buscas dos desaparecidos e retornou à capital do estado no último domingo, dia 13. A empresa Bertolini deverá realizar a contratação de uma empresa de salvatagem nos próximos dias, segundo o comandante. E em uma reunião realizada nesta quarta-feira com a presença de representantes da Marinha, Corpo de Bombeiros, Bertolini, Mercosul Line e familiares dos desaparecidos em um naufrágio com rebocador, foi definida a data 5 de setembro para a apresentação dos planos de salvamento da embarcação. Já a operação de reflutuação só deve acontecer em novembro. E sobre essa reunião que aconteceu em Santarém, você vai ficar sabendo mais detalhes amanhã nas nossas edições. E a Justiça do Trabalho da 8ª Região entrou para a era digital. O programa Justiça Eletrônica, PGE, foi instalado nesta quarta-feira na sede da Vara do Trabalho em Óbidos. A novidade deve dar mais celeridade nos processos. Acompanhe. A implantação do processo judicial eletrônico em Óbidos ocorreu na manhã desta quarta-feira no prédio da Vara do Trabalho. A longa espera por processos mais rápidos está chegando ao fim com a introdução do PJE. Na ocasião, foram feitos os ajustes e o protocolo da primeira petição inicial no formato eletrônico. Várias autoridades estiveram participando desse momento histórico na cidade de Óbidos. É uma inovação, né? A modernidade chegando. Hoje em dia não teremos mais papéis, processos com papéis, será tudo eletrônico, né? Uma questão ambiental que superamos, de evitar o desperdício, né? Com papel, enfim. E tentar trazer à população um acesso mais célere, mais acertado à justiça. Para nós é um grande avanço, estávamos esperando por essa oportunidade, chegou a nossa vez e agora é crescer, seguir adiante e ir para frente. O Tribunal Regional do Trabalho já conta com esse mesmo sistema implantado em Santarém. Aqui na 8ª Região, a novidade é um marco para a celeridade na jurisdição. Hoje, o PJE se instala na Vara do Trabalho de Óbidos. Nós tivemos um desenvolvimento paulatino, bastante cauteloso, observado as peculiaridades. Nós vivemos num estado que é gigantesco, que é cercado de circunstâncias diferenciadas uma em relação às outras. Então nós fomos avançando com bastante cautela, de modo a dar segurança para aquela população que irá usar o sistema. Nós já fizemos a implantação em Santarém e agora estamos chegando em Óbidos. A ideia é que com o processo judicial eletrônico, qualquer pessoa possa, de qualquer lugar que tenha uma internet conectada, possa acessar o seu processo, acompanhar a tramitação, acompanhar os atos processuais diretamente. De forma democrática e transparente, o PJE vai trazer a juízes, advogados, servidores e usuários da justiça mais facilidades. As peças dos processos estarão disponíveis 24 horas para os interessados. Os processos em papel devem ser extintos. O estágio agora é avançar na era digital. Agora, o advogado terá oportunidade de acessar o processo 24 horas por dia durante toda a semana. Antes ele tinha um horário específico da Vara do Trabalho, de expediente para vir fazer carga, para ter acesso ao processo. Se estiver no Japão, tiver um smartphone, um telefone, qualquer terminal de computador com internet boa, ele não só acessa, como ele peticiona. Ele manda documentos, insere documentos no processo, ou seja, é um avanço extraordinário. O sistema eletrônico era um desejo antigo dos profissionais que advogam no TRT da 8ª Região. A novidade está sendo vista com otimismo. O PJE realmente vem
com uma proposta que atende, inclusive, aos termos do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que é dar celeridade ao processo. Eu quero crer que isso é um grande avanço para a advocacia, para o Poder Judiciário Trabalhista, que é uma justiça especializada, eis que ela só cuida disso, principalmente para os advogados com os seus clientes, que vão demandar aqui na Justiça do Trabalho. Bem, essas foram as informações do jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Nós vamos ficando por aqui com essas informações e só lembrando a você que nós estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais notícias para você de casa. A você, desde já, eu desejo uma excelente noite e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.